crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Amém? Amém. Podemos nos sentar. Amados, para que a gente possa ser cristão forte, a gente não precisa apenas crescer, mas também precisamos amadurecer na fé. Ter, no caso, a disposição de aprender. Aprender qualquer coisa? Não. Aprender principalmente a palavra de Deus. Buscar conhecimento e a palavra. Esse conhecimento a gente pega primeiramente na palavra de Deus, que é o manual que nos ensina dia a dia como que nós devemos agir, como que nós devemos andar, o que tem que acontecer conosco. Então o primeiro passo é buscar o conhecimento, para que eu possa crescer. Não adianta nada eu querer chegar e falar assim, eu sou madura na fé, eu conheço as coisas de Deus, mas eu não conheço nada. Hoje, por exemplo, quando foi falado aqui sobre o vaso na mão do oleiro, é um tremendo esse versículo, esse capítulo, aonde nós vemos aqui Deus falando para os profetas, levanta-te. Primeiro ele fala levanta-te. Por que levanta-te? Porque levantar é uma posição. E Deus quer de nós, como foi falado aqui no culto de sexta-feira, um posicionamento. Deus quer uma posição de cada um de nós. Que a gente realmente tinha que falar, eu quero isso para a minha vida. Eu quero realmente ser servo de Deus. Eu tomo a posição de verdadeiramente servir a Deus. Eu tomo uma posição madura de servir a Deus. E aí depois ele fala, desce. Aí essa parte o povo não gosta muito, né? Quando fala que tem que descer. Porque quando fala de subir, a gente quer. Crescer, a gente quer. Mas fala que a gente tem que descer. O que é descer? Descer de humilhar. É passar por situações em que nós geralmente não gostaríamos de passar. Mas isso tem na Bíblia, isso é bíblico. É bíblico. E eu posso ver, eu posso conhecer a palavra de Deus quando eu estudo a Bíblia. E aí então eu vejo que existem situações em que o Senhor também me manda descer. Ele não me coloca só em cima. Ao contrário, para Ele poder me colocar em cima, primeiro eu tenho que estar embaixo. Eu tenho que ser humilhada para depois eu ser exaltada. Ninguém é exaltado da noite para o dia. Para poder ser exaltado, primeiro foi humilhado. E eu tenho essa certeza na minha vida, porque foi isso que já fez comigo. Eu fui muitos anos humilhada. Eu fui muitos anos, realmente, lá embaixo, eu fiquei lá embaixo. Mas chegou um momento que o Senhor falou, agora é a hora de eu exaltar a minha fé. E Deus começou a fazer isso na minha vida. E do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele faz na sua vida. Só que uns, menos tempo, depende da obra que Ele tem com você. É todo mundo que Deus vai mandar aqui para a igreja? Então tem uma boa notícia para vocês, vocês vão passar menos tudo do que eu. Porque Deus não tem obra. Amém? Na tua vida. Agora, se Deus tiver na tua vida algo de abrir uma outra igreja, então se prepare. Se prepare, porque você vai passar pelo vale da humilhação, você vai ser quebrado e você vai ter que realmente conhecer melhor a Deus. Saber quem Deus é na sua vida. Amém? Então nós temos aqui. Agora vamos lá. Pode passar. Em nossa vida devemos ter consciência de que, primeiro, nós precisamos crescer espiritualmente. Depois, a fé é a base para o crescimento espiritual. E depois, precisamos conhecer o Senhor. Vamos agora falar de cada uma delas. Próximo. Precisamos crescer espiritualmente. Porque a gente não é só crescer intelectualmente, não. Tem gente que acha que para crescer, primeiro eu tenho que conhecer bem, eu tenho que falar diversas línguas. Eu vou me preparar para ser missionário. Então primeiro eu tenho que estudar, pelo menos o inglês. Porque senão como é que eu vou ser missionário? Eu quero pregar lá para os índios, eu preciso aprender a falar o tupi-guarani, eu preciso falar a língua que eles falam. Ei, para. Hello, parou, corta. Primeiro você precisa aprender a crescer espiritualmente. Espiritualmente. Não é querer se encher de conhecimento humano, mas você precisa encher-se de
conhecimento espiritual. Porque a batalha que nós vivemos, ela não é física, ela não é humana. A própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades do maligno. Então nós temos que fazer o quê? Aprender a crescer espiritualmente. E aqui em 2 Pedro 3,18 já começa. Antes crescer na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gente, tem tantas pessoas que eu escuto falar: ah, Deus não faz isso com a pessoa não. Ah, Deus não permite. Quem é? Renan, você conhece a Deus? Quem é você para dizer que Deus permite ou não permite algo acontecer na vida? Às vezes, em situações que acontecem na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Não existe vontade dele, porque existe a vontade perfeita de Deus, existe a vontade permissiva de Deus e a vontade última de Deus. A vontade perfeita de Deus era uma para a sua vida, mas você não quis usar nela. Então ele permite que você ande na vontade permissiva dele. Mas acaba que no final das contas, você vai bater perna para cá, bater perna para lá, mas a vontade última de Deus, aquela que é soberana, ela vai acontecer na sua vida. Amém? Então eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso conhecer, e é tão maravilhoso, que quando eu conheço a Deus, eu descubro o amor dele por mim. O quanto Deus me ama, o quanto Deus cuida de mim, o quanto eu sou preciosa para o Senhor, o quanto eu sou realmente uma princesa, e você também é um príncipe na mão do Senhor. Sou vendo príncipes e princesas na presença de Deus. Somos todos preciosos para Ele. Mas se eu não conheço bem a Deus, eu não acredito. O diabo fica o tempo todo falando que eu sou uma fracassada, que eu sou uma derrotada, que para mim as coisas não têm jeito. E ele fala isso para a Soraya também. Mas se a gente não cresce na graça e no conhecimento de Deus, aí a história muda. Por que eu tenho que crescer na graça? Porque é só pela graça de Deus para passar pelas coisas que a gente faz. Só pela graça de Deus. Não é pela minha força não. É pela graça do Senhor. Quando Paulo chegou e orou 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho da sua carne, que aquilo estava lhe atormentando demais, lhe doía demais, o que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. Então, no momento da dificuldade, nós temos que primeiramente pedir ao Senhor: dá-nos a tua graça. Aprender a andar de graça em graça, porque dias difíceis são muitos na nossa vida. O Senhor Jesus, ele avisou todo mundo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A graça de Deus te ajuda a vencer também essa prova. A graça de Deus vai te ajudar a passar pela luta que você está enfrentando no dia de hoje. Por isso eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Ou seja, é para sempre. Amém? Outro ponto aqui, nós precisamos agora, no esforço de conhecimento, lembrar que a fé é a base para o crescimento espiritual. A fé é a base para o crescimento espiritual. Primeiramente, o que é a fé? É a certeza das coisas que vêm? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu creio que vai acontecer. Andar pela fé não é andar pela vista. Não é andar dessa maneira como está. Ah, não, mas o negócio eu não estou vendo mudança nenhuma. Isso é andar pela fé? Não, isso é andar pelos olhos naturais. Isso é andar pelos seus sentidos, usando os seus 5 sentidos. Isso é andar pela sua carne. Mas quando você chega e fala: eu não vejo mudança nenhuma, mas eu creio que Deus vai mudar essa história, eu creio que Deus está agindo, aí sim, esse é realmente andar pela fé. Olha, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio, eu acredito nessa história, eu acredito na mudança, eu acredito na libertação, eu acredito na vitória, eu acredito. Eu tenho que verdadeiramente declarar isso com os meus lábios, amém? Próximo ponto.
Precisamos também, para poder crescer, precisamos conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor e a sua saída. Como a alva é certa, a Ele, a nós irá, como a chuva seródia, que rega a terra. Lembrando que esse conheçamos que está aí é a palavra iada. Significa termos intimidade. Será que você está tendo intimidade com esse Deus? Como é que eu vou poder realmente crescer na graça e no conhecimento de Deus se eu não tiver intimidade com Ele? Eu preciso ter intimidade. Quando foi que você orou hoje? Aí eu olhei aqui rapidinho para começar o culto. Eu olhei rapidinho para abençoar a comida que eu vou comer. Será que todo mundo orou para abençoar a comida que comeu hoje? Será que todo mundo lembrou de agradecer a Deus pelo café da manhã que tomou, pelo almoço, pelo lanche da tarde? Será que você já agradeceu? Será que você conseguiu perceber o que Deus fez por você no dia de hoje? O que Deus preparou nesse dia de hoje para você? E o que Deus tem preparado para a sua vida essa semana toda que se passou? Será que você consegue reconhecer Deus nos seus caminhos nesse tempo todo que você passou? Nós precisamos aprender a conhecer Deus, reconhecer Deus andando conosco. E se as coisas estão dando errado, e se as coisas não estão bem, será que Deus está, será que eu estou andando com Deus? De repente eu começo a passar por lutas, eu começo a passar por tribulações, porque não são as tribulações que vêm para a minha vida por crescimento, mas são tribulações que vêm para a minha vida porque eu tenho abandonado a Deus. Eu tenho deixado de ser íntima de Deus. E se eu deixo de ser íntima de Deus, Deus não tem mais compromisso com a minha vida. Porque Deus tem compromisso com quem? Tem compromisso com Ele. Então eu preciso começar a ser íntima de Deus. Conheçamos e prossigamos o conhecer o Senhor. Aqui ainda fala que Ele virá, que a sua será como a alva, é a certa, e virá como a chuva. A chuva que ela vai vir no tempo certo. A chuva que significa que o momento de graça, de bênção, aquilo que você precisa, a sua necessidade, ela vai ser suprida na hora certa. Essa é a chuva seródia. Ela vem para a sua vida no momento certo de Deus, na hora certa de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, continuando aqui, mas quando nós nos aprofundamos no estudo da palavra, primeiro ponto, nós temos fé e intrepidez. Depois nós somos imunizados contra as mentiras e heresias. Depois, aleluia, nós ficamos cheios da graça de Deus. Depois temos mais intimidade com o Senhor, somos santificados, conquistamos poder e autoridade. Aleluia. Tudo isso acontece na nossa vida. Esses são os efeitos de conhecer o Senhor. Quando eu conheço a Deus, então primeiro ponto, vamos ver aí. Primeiro ponto, temos fé e intrepidez. Atos 6:8. Aleluia. Ora, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, os sinais nos acompanham. Milagres começam a acompanhar a nossa vida. A nossa vida realmente começa a ser, as coisas começam a mudar. Mudar onde a gente vai, mudar onde a gente coloca a nossa mão, tem que mudar, os sinais de Deus têm que acontecer, precisa acontecer algo diferente. E a gente fala com autoridade. Por que a gente fala com autoridade? Porque a gente sabe que aquilo que a gente está falando é real. A gente não está contando história da carochinha, nem inventando historinha para o papai dormir, não. A gente está falando algo que a gente sabe que verdadeiramente acontece na nossa vida. Nós estamos contando algo que é real. Nós falamos sobre algo que é real. Algo que ocorre verdadeiramente na vida de cada irmão, na vida, nossa vida. Nós temos experiências com Deus. Quem conhece a Deus tem experiências com Ele. Sabe do que Deus é capaz, aonde que Ele vai, o que Ele deixa de fazer, ao que Ele supre, o que Ele deixa de suprir. Aquele que conhece a Deus
tenha intimidade, tenha ousadia para falar dele, porque sabe que realmente ele resolve. Eu posso chegar para uma pessoa e falar: olha, tem bom ânimo, Deus vai cuidar de você, Deus vai suprir a sua necessidade. Sabe por que eu posso falar isso? Porque eu andei com Deus, eu ando com Deus, e eu sei que Deus supre realmente a nossa necessidade. Eu sei que verdadeiramente Deus cuida de nós. Andar com Deus é isso, conhecer a Deus é isso. Amém? Então nós temos fé e intrepidez. Agora o outro ponto. Aleluia. Nós somos imunizados contra mentira e heresia. Por falar em heresia, eu deixei uma coisa separada aqui. Que é heresia, né? Heresia, o termo heresia foi citado no Novo Testamento, especialmente para designar doutrinas falsas em relação aos ensinamentos de Cristo, que estavam sendo disseminados dentro da igreja por falsos mestres. Os hereges devem ser corrigidos, admoestados e disciplinados. E se nem assim derem ouvidos, eles devem ser rejeitados. Como a gente vai ver agora, Tito 3,10. O homem faccioso, depois da primeira e da segunda admoestação, evita. Porque, gente, a gente tem que ficar batendo boca com ninguém, não. Não, aqui a palavra de Deus é assim, a palavra de Deus é assim. A gente tem que ver, está de acordo com o nosso manual? Está de acordo com a Bíblia? Por isso eu tenho que conhecer a Bíblia. Porque se eu conheço a Bíblia, a hora que eu escuto uma mentira, aquilo lá automaticamente não entra no meu coração. É como aquela história da nota falsa e da nota verdadeira. Perguntaram para um grande especialista em reconhecer. Você pode pegar qualquer nota de dólar para ele, qualquer nota de dólar, e as pessoas confiam mais nele do que em máquinas. Porque a máquina pode se enganar, mas esse homem não se engana. E a nota que ele falar é falsa, aquela nota é falsa. A nota que ele falar é verdadeira, a nota é verdadeira. Aí perguntaram para ele qual método, que cursos que ele fez, que ele aprendeu coisa boa, porque ele aprendeu a estudar as notas, aprendeu as notas falsas. Aí ele chegou e falou assim: olha, eu não estudei nota falsa nenhuma. Apenas eu me especializei em conhecer a verdadeira. Eu me especializei a conhecer a verdadeira. E a mesma coisa. Você não tem que ficar estudando sobre seita e heresia para saber o que acontece, o que está sendo pregado lá fora. Você tem que estudar a palavra de Deus. Porque a hora que a heresia vier, só que alguém vier plantar uma heresia no seu coração, você já vai saber que aquilo não procede de Deus. Esse negócio está errado. Esse negócio não está de acordo com a palavra. Não é dessa forma, não. Não é dessa maneira, não. Tem coisa errada aqui. Amém? Então vamos lá. E aquela pessoa, depois de ser corrigida, a gente deixa de lado. Agora, para a gente ter que ficar agora, né, o efeito de conhecer a Deus também, é da gente ficar cheio da graça de Deus. Oh, glória a Deus. Quando se conhece a Deus, a gente fica cheio da graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Oh, coisa maravilhosa que é a graça de Deus na nossa vida. Por isso que, às vezes, eu olho assim para a minha vida, quando eu olho lá para trás, era tão difícil. Eu murmurava tanto. Eu vivia reclamando, às vezes eu pego um pouco pesado com a Ana Clara, quando ela começa a reclamar das coisas. Porque eu sei que quanto mais a gente reclama, mais atrasa a vitória na nossa vida. A nossa bênção, se ela está próxima de chegar na nossa mão, ela se afasta cada vez mais. Cada vez que eu falo uma palavra de murmuração, cada vez que eu reclamo da minha situação, ao invés da prova chegar e da bênção chegar, que chega para mim, mais é prova. Mas aí depois, quando eu começo a dizer que eu confio em Deus, quando eu começo a declarar, eu estou passando por essa situação, mas eu sei que Deus está comigo. Lembra o que eu já falava? Eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. A gente tem que declarar que a gente sabe quem cuida de nós, que a gente tem dono, e que essa situação que a gente está passando não vai ficar desse jeito não, porque Deus vai cuidar de nós. Mas isso daí, para a gente chegar nessa situação, a gente precisa estar cheio da graça de Deus. Está cheio da graça de Deus.
E essa graça você só tem quando realmente você conhece a Deus. Lembra que eu falei? Quando você conhece a Deus, você sabe o quanto Ele te ama, o quanto Ele cuida de você, que tudo que acontece na tua vida não é para o teu pior, mas é para melhorar a tua história, para te aperfeiçoar, é para o seu crescimento, para Ele poder te usar de uma maneira gloriosa, como já foi falado aqui. Como que Ele pode? De repente Ele quer te usar com coisas grandes e tremendas. Mas da maneira como você está um vaso fraco. Às vezes não é nem rachado, não. Às vezes não está nem trincado. Mas é um vaso raquítico. Qualquer coisinha quebra. Muito frágil. Tem condição de colocar algo forte dentro desse vaso? Não. Porque vai ficar, vai quebrar e vai se perder o que vai colocar lá dentro. Então o Senhor permite que muitas vezes volta para casa, toleiro. Lá eu vou te quebrar. Porque eu vou fazer coisas grandes da tua vida. Aleluia. Vou fazer de você um vaso forte. Um vaso que não é qualquer coisinha que quebra, não. Não é qualquer coisinha que destrói, não. Porque eu vou fazer de você um vaso forte. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. E aí então nós lembramos da graça de Deus na nossa vida. A graça que nos salva. Que não é dom nosso, mas vem de Deus. Lembrando que toda essa luta que eu estou passando, eu vou vencer pela minha força? É pela força do Senhor. É pela força do Senhor. É Ele que apenas o Senhor enriquece e não acrescenta dores. É pelas forças do Senhor. É ela que vai me dar vitória. Amém? Continuando. Temos mais intimidade com o Senhor, né? Eu conheço a Ele. Lembrando que conhecer significa iada, que é ter um relacionamento íntimo. Aí diz aqui, em Atos 20, 23, senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ou seja, se eu tenho intimidade com Deus, Deus me revela tudo que está para acontecer comigo. Deus vai tratar tudo que vai acontecer. Se vai vir alguma coisa boa, Ele fala, olha, está vindo coisa boa na frente. Se está vendo coisa triste, Ele está falando, olha, tribulação à vista. Perseguição à vista. Olha, cuidado, não vai por aqui não. Cuidado, não vai por ali. Não vai ser bom para você. E eu lembro quantas vezes eu ia em tal lugar e o Senhor falava para mim, não vá para lá. Não vai ser bom para você. Porque você vai se entristecer, tem algo preparado contra você. Você vai sair da minha visão. Quantas vezes Deus fala conosco, trata conosco, mas isso, e a gente obedece, porque a gente tem mais intimidade com Deus. Então Ele vai estar tratando e falando para você. Nada vai acontecer na sua casa sem primeiro Ele te avisar. Primeiro Ele te avisa. Quando minha filha foi para se desviar, foi muito triste. Mas Deus me revelou. O Senhor mostrou para mim que isso ia acontecer. E aconteceu. Mas Ele falou, vou trazer ela de volta. E no tempo certo o Senhor trouxe ela de volta, como Ele falou. Ela não morava mais comigo. E daqui a pouco o Senhor me mostra, fazendo uma festa para ela, e ela voltando para minha casa. E daqui a pouco, isso foi de domingo para segunda. Na quarta-feira ela chega na minha casa dizendo, glória a Deus me mandou voltar a morar com a senhora. Deus prepara o nosso coração. Deus vai preparando tudo para as bênçãos que virão. E tanto para as bênçãos, como também para as tribulações. Mas essa tribulação vai ser transformada em bênção. Chorei muito, sofri muito com a minha filha desviada, mas muito mais me alegro hoje da maneira como Deus a usa. Muito mais me alegro hoje quando eu vejo Deus operando através dela. Ela me traz muita alegria, muito orgulho para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá, próximo ponto. Somos santificados. Então quando nós andamos, temos comunhão com Deus, temos intimidade, nós somos santificados, porque a palavra de Deus diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não dá. E Deus é um Deus santo. Amém? E como Ele é um Deus santo, para andar do lado dele tem que ser santo. E a palavra de Deus diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta que não é de qualquer jeito que eu chego na presença de Deus, não. Não é de qualquer
qualquer forma que eu chego diante de Deus, para realmente chegar no céu, o reino dos céus, a Bíblia diz que é ganhado à força. Não é fácil de ganhar o reino dos céus, não. É com muita dificuldade, é com muita dor, é com muito choro. E principalmente com muito amor. Eu tenho que amar muitas pessoas. E aqueles que mais amam, mais sofrem, não é verdade? Porque as pessoas que a gente ama, muitas vezes, elas não têm aquelas atitudes que a gente gostaria que elas tivessem. E quantas vezes a gente vê as pessoas que a gente ama indo por caminhos que na realidade a gente sabe que entristece a Deus. Não é verdade? E a gente tem que seguir a paz com todos. Com todos. Até com aquele que te aborrece. Até com aquele que te persegue. Principalmente com os seus inimigos. Eu tenho que seguir a paz com todos. E ser a santificação. Que é a qual me liderá ao Senhor. Como é que eu posso andar do lado dele se eu não procurar ser santa todos os dias da minha vida? Se eu não realmente for separada para ele. Amém? Próximo ponto aqui. Nós agora conquistamos autoridade e poder. Olha que coisa boa, coisa maravilhosa. É autoridade. Tem gente que pode mesmo expulsar o demônio. Eu estou pensando. Sabe por que eu tenho medo de expulsar o demônio? Porque Deus me deu autoridade. Você já aceitou Jesus? Está andando na vida lá, com a vida buscando servir ao Senhor? Eu quero te dizer que Deus também já te deu autoridade. Se você é uma pessoa que tem comunhão com Deus, você tem autoridade para lutar contra os demônios. Agora, se você não tem comunhão com Deus, tem autoridade? Aí o demônio vai rir da sua cara. Vai rir da sua cara. Vai zombar de você. Você querer me tirar daqui? Você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Por quê? Porque você não vive em santificação. E lembrando que para servir a Deus tem que viver em santificação, para ter intimidade com Ele. Com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Já viu que a palavra hoje, na realidade, quando a gente fala de crescimento, a gente está falando muito sobre graça, né? Sobre graça. Tem gente que chega e pede para o Senhor: Senhor, me dá paciência. Faça isso não. Peça: Senhor, me dá tua graça. Porque a palavra de Deus diz que o que produz a paciência? Tribulação. A tribulação produz paciência. Então você já está lá passando uma luta ferrenha. Vai lá e pede para o Senhor: Senhor, me dá mais um pouco de luta ferrenha, porque essa daqui está fraquinha. Essa aqui foi muito leve. Não quero mais. Você não está aguentando passar nem por essa, vai pedir mais? Então peça a graça para o Senhor. Senhor, me dá graça. E é com ela que a gente vê todas as batalhas. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos também ver que a palavra autoridade é separada aqui. Em grego, exousia significa direito irrestrito à liberdade de ação. O Senhor delega autoridade aos cristãos genuínos para falar e agir no nome dele. Assim como elegeu também de poder os profetas do Antigo Testamento para instruir os israelitas na sua lei e os advertissem quanto aos perigos de infringi-la. Então Deus nos dá autoridade para a gente chegar e falar contra todas as coisas erradas que estão por aí. Nós podemos falar. Nós podemos chegar e falar: olha, se você andar por esse caminho, você vai para o inferno. Mas lógico que a gente só vai falar isso na hora certa. No momento certo. Eu vou ficar numa confusão aí à toa, pelo amor de Deus. Tem que ser para quê? Para edificar o nome de Deus. Não é para arrumar briga com ninguém, não. Não é para arrumar confusão com ninguém, não. Mas para glorificar o nome de Deus. Ele me deu autoridade para falar em nome dele. Em nome dele você vive arrumando confusão à toa com os outros? Não. Você via Jesus sempre sendo direto. Ele falava o que tinha que falar. Doer se ele tivesse que doer. Mas ele era curto e grosso. Ele era na lata. E essa mesma autoridade que Deus nos deu para a gente falar assim com as pessoas também. E principalmente com esse demônio que está atormentando a sua vida. Tem o demônio incomodando você dentro de casa, tirando a sua paz. Repreende esse demônio, meu irmão, minha irmã. Repreende esse demônio e diga: sai daqui, demônio sujo. A minha paz você não vai tirar.
melhor não, porque Jesus disse que Ele me deu a paz. E a paz que Jesus dá, você não pode tomar. Você é mentiroso, mas o meu Deus não é. Eu tenho paz em Cristo, aleluia. Eu tenho paz em Cristo. Mas pastora, eu estou vivendo uma luta tremenda. Está uma batalha travada na minha casa. Você já entregou essa batalha para o Senhor? Quem está lutando? É você ou é o Senhor? Se é você, então realmente você tem que continuar trabalhando muito, pelejando muito. E detalhe, não sei se você vai sair vitoriosa não. Mas se você entregou essa batalha na mão do Senhor, saiba que você é mais do que vencedora. Amém? Você é mais do que vencedor. A vitória é tua. Deus já te deu. Então, declare isso para o diabo. Eu estou passando isso sim, Satanás. Mas eu vou sair dessa, porque o meu Deus está se levantando para me retirar dessa situação. Aleluia. Meu Deus está me tirando dessa situação e está me dando vitória. Qual é o problema? É no teu marido, é no teu lar, é na tua casa, é com o teu filho? Diga assim, Satanás, você está repreendido, porque essa situação na vida do meu marido, do meu filho, da minha esposa, de quem quer que seja, essa situação está com os dias contados, porque o meu Deus me garante a vitória, e a vitória é minha em nome de Jesus, aleluia. Isso é crescer na graça e no conhecimento, é saber quem que você serve, quem que você vive, para quem que você vive, por que você vem na igreja, por que você vem buscar realmente ao Senhor dentro da igreja. Crescer na graça e no conhecimento, amém? Agora nós vamos ver agora os tipos de cristão, né? A gente está falando sobre crescimento espiritual, então agora a gente vê alguns tipos. Na igreja nós podemos encontrar, primeiro, os meninos na fé. Depois, os fracos na fé. Depois, os carnais. Depois, os fortes na fé. Epa, todo mundo quer ser esse, né? Mas vamos ver quem é que a gente está sendo? Vamos lá. Meninos na fé. O apóstolo Paulo, ele escreveu para os Efésios dizendo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Será que eu sou menina na fé? Daqui a pouco chega alguém e fala assim, olha, está tendo um movimento aqui, está muito retecer, muita profecia, opa, eu vou para lá. Aí daqui a pouco chega, me entrega umas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E às vezes eu até acredito. A mulher está casada lá, está fazendo uma luta com o marido, aí daqui a pouco a pessoa chega, olha, Deus manda te dizer que está preparando um varão para você. Ela, opa, significa que vai acabar meu casamento e eu vou casar com outro. É Deus esse negócio, gente? Lógico que não. Lógico que não. E quantas pessoas acreditam, porque escutam uma profecia dessa e acreditam. Essa pessoa é forte na fé? Não, é menino na fé ainda. Acredita em qualquer coisa. Acredita em qualquer movimento. Acredita em qualquer... Gente, nós temos que realmente estarmos firmes na palavra de Deus. Eu sempre digo isso. Esse negócio, gente, eu sou pentecostal, todo mundo sabe disso. Eu sou pentecostal, glória a Deus. Louva a Deus por isso. O Deus me usa, oh, glória a Deus. Profecia, amém. Deixa Deus usar. O que Ele quer fazer comigo, Ele faz. Mas esse negócio de aviãozinho na igreja, acontece, pastora? Acontece. Acontece sim. Só que quando acontece o aviãozinho na igreja, onde aquele aviãozinho passou, tem que alguém ter sido segurado. Tem que ter tido uma manifestação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, gente, não fica à toa em lugar nenhum, não. Ele trabalha o tempo todo. É o tempo todo trabalhando. Então, para ele haver uma manifestação em algum lugar, tem que ter acontecido alguma coisa. Cair na unção. Né? Se a gente vai repousar no Espírito, seja o que for, foi cair. Levantou, é a mesma coisa? Não foi no Espírito que você repousou, não. Não foi na unção que você caiu, não. Porque para cair na unção, você tem alguma coisa tem que ter acontecido ali. Cair por cair, gente,
Pelo amor de Deus, esse menino da fé. Tem gente até que se joga, né? Eu escutei gente que fala assim, ah, Senhor, se o Senhor me catar, eu me jogo. Qual, filho? Tá aí. O que aconteceu? É capaz de machucar ele na cabeça. Porque como não era no chão, aí põe daquele barulhão. Eu lembro de um dia, quando a gente fez um retiro na minha casa, minha filha ela vai lembrar disso. Foi muito tremendo esse retiro que Deus mandou. Cuidar dos jovens e falar, leve os jovens para sua casa. Não quero eles soltos nessa época do ano, era carnaval. E aí então a gente fez a minha casa, uma casa pequena. Mas desmontou tudo a casa, virou só colchão para os jovens poderem ficar na casa. E aí, mas foi tremendo o negócio. Foi muita bênção. 20 e poucos jovens lá na minha casa. Aí daqui a pouco chegava de madrugada, aquela vigília, era o tempo todo, eu botava todo mundo para acordar às 7 horas da manhã. E ficava o dia inteiro atividade. Aí daqui a pouco, na madrugada, começava a vigília, aí começava o Pentecoste. A gente tinha um cachorro que era muito bravo. Quando a missionária Paula conheceu, ele já tinha amansado. Mas ele era muito bravo, ele mordeu acho que todos os meus sobrinhos. Inclusive a minha filha. Minha filha tinha bronca dele por causa disso. Porque ele tinha mordido, ele mordia mesmo de furar. Ele era bem bravo. O nome dele era Uri. Aí, se encostasse na pata dele, era uma mordida na hora. Aí de repente chega a menina, vai lá, e a gente foi orar e o cachorro resolveu ficar ali no meio da roda. E ninguém tirava o cachorro da roda. E o cachorro ficou no meio da roda. Aí daqui a pouco chega, queria saber da gente. Aí daqui a pouco a menina vai e cai na unção. E ela cai em cima de quem? Do cachorro. Pergunta o que o cachorro fez? Continuou deitado, como travesseiro. Fez igualzinho os leões lá, da cova lá, né, Daniel? Da cova dos leões. Fez igualzinho. Vai dizer que isso não era do Espírito Santo, gente? Vai dizer, se fosse do Espírito ruim, tinha mordido ela. Se fosse dela mesmo, o cachorro tinha mordido ela. Mas quando é de Deus, tem que ter manifestação espiritual. E a vida da pessoa não pode se levantar e cair a mesma coisa. Aqueles jovens que participaram daquele retiro, teve muita manifestação do Espírito Santo. Mas a vida deles houve grande diferença. Se levantaram dali. Homens e mulheres espirituais, jovens verdadeiramente espirituais, jovens que começaram a ter verdadeiramente um conhecimento com Deus. Não eram mais meninos na fé. Amém? Glória a Deus. Aí agora a gente vai ver os fracos na fé. Oh, meu Pai. O apóstolo Paulo, na igreja de Coríntios, tinha bastante fraco na fé. Ele escreveu a carta para eles assim: entretanto, nem todos há esse conhecimento. Pois alguns há que, acostumados até agora com ídolos, comem como coisas sacrificadas a um ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, contamina-se. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, pois não somos piores se não comemos, nem melhores se comemos. Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, reclinada à mesa em tempo de ídolos, não será induzido, sendo a tua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Será que não tem pessoas aqui na igreja que de repente sabe que está ali, adora a Deus, tem que ter uma vida certa com Deus? Aí daqui a pouco vai na casa de um irmãozinho, aí o irmãozinho gosta muito de ouvir um pagodinho. Ô pastor, pagode gospel pode? Pagode gospel pode. A altura é o pagode do mundo, né? A pessoa que ouvir é o pagode do mundo. Aí ela chega dentro da sua casa e ela foi, porque ela fala, eu vou ouvir, porque fulano de tal ouve também. Aí daqui a pouco o amigo arruma uma namorada e ele vai, eu também tenho que arrumar uma namorada. Por que tem que arrumar uma namorada? É porque está todo mundo namorando, eu também tenho que namorar. Não é? Só eu vou ficar aqui sem namorado? Não, vou procurar uma namorada para mim também.
Também quer ter um, também quer beijar na boca que nem os outros. Fraco na fé. Não tem personalidade. Primeiramente, vai orar a Deus. Vai buscar de Deus se é a pessoa. Vai buscar de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, quando é de Deus, Deus prepara tudo. Deus prepara o casamento para a pessoa. Deus prepara tudo. Então não precisa ficar atribulado. Ai, vai a minha hora, daqui a pouco você não está nem preparado ainda para namorar. Eu já vi falando aqui, né? Rapaz, e aí? Vocês estão tudo trabalhando? É, porque para namorar e levar a namorada tem que pagar a conta, misericórdia. Quem tem que pagar a conta é o namorado. Porque tem que aprender. Quem é que tem que manter a casa, irmã? É o homem. O homem que tem que sustentar a casa. É o homem que tem. Quem tem que pagar o seu cabeleireiro, irmã? É o homem. Muito bem. Porque afinal de contas você fica bonitona pra quem? Pra ele. Quem é que tem que pagar a sua depilação, irmã? O homem. É lógico que a perninha lisinha lá, sua bonitinha, pra quem? Pra ele. Então paga aí. Que Deus colocou o homem como mantenedor da casa. Aí tem muita mulher que quer mandar na casa. Ela quer manter porque é o seguinte: enquanto eu estiver dando braço às pernas, não depende de homem nenhum, não. Bobona, está deixando de viver o melhor de Deus na tua vida, tá? Se submeta a esse homem, deixa ele manter a casa, deixa ele sustentar a casa, e você vai admirar muito mais esse homem. Você vai gostar muito mais dele. Eu quero garantir para você. Não! Mas o meu orgulho? Esse orgulho não é seu, não é do diabo. Ele que emprestou para você um pouquinho, tá? Ele que emprestou um pouco para você fazer as coisas de maneira errada, para fazer as coisas de uma maneira torta. Uma pessoa que cresce na graça e no conhecimento de Deus, essa pessoa, ela depende de Deus. Ela não é fraca na fé. Amém? Agora nós temos também os cristãos carnais. Glória a Deus. Os carnais. Aqui o apóstolo Paulo também para a igreja de Corinto. Hoje a igreja de Corinto tinha muito problema. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Será que realmente a gente pode falar de coisas espirituais para todas as pessoas aqui, e todas as pessoas aqui compreendem? Porque se é um cristão carnal, você não pode explicar. Ele não, olha, gente, o cristão carnal é fácil. Você chega para ele e começa a explicar o trabalho que a gente faz na penitenciária. O cristão carnal já chega e já fala: eu já metralhava tudo. Eu já metia a bala em todos eles. Porque eu não acredito em mudança de homem nenhum na penitenciária, não. Quando a gente fala da casa de recuperação, dependente químico não tem mais solução. Uma vez dependente químico, sempre dependente. Esse é o cristão carnal. É aquele que olha para a situação e não acredita no poder de Deus. Não acredita naquilo que Deus pode fazer. Mas e aí, quem você é? Um cristão carnal ou um cristão espiritual? O cristão carnal também tem outra coisa, ele só quer a bênção. Ele só quer a bênção. Ele quer cada dia mais só receber. Ele vem para a igreja só para receber. Mas ele esquece que ele tem que dar algo para o Senhor. E o que Deus quer? Ele quer a sua adoração. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. A sua mente, seu corpo, sua alma, tudo irrepreensível. Só para Ele. Amém? Amém? Agora tem os fortes na fé. Glória a Deus. Opa! Tem forte na fé aí, irmão? Oh, glória a Deus. Agora vamos ver se você é forte na fé. Sem passar falta, o Deus está falando hoje, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Filipenses 4:12. Esse é o forte.
Em qualquer situação ele está firme na rocha. Não é qualquer ventinho que tira ele da presença de Deus, não. Não é aquele que, quando eu estou no reteté, tá bom, eu estou na presença de Deus. Eu estou feliz, tem comida em casa, meu marido me trata bem, minha esposa também, está tudo bem lá em casa, meus filhos estão tudo bem em casa, então eu glória a Deus, eu sirvo a Deus. Esse não é o crente forte. O crente forte é aquele que chega e fala, olha, eu sei ficar com Deus na fartura, mas também sei ficar com Deus quando está fartando tudo. Esse é o verdadeiro crente, o crente que é forte. Eu sei louvar a Deus quando eu vejo as coisas indo bem na minha casa, mas quando também vai mal, também continuo louvando a Deus. Eu continuo glorificando a Deus. E sabe por que ele continua? Porque ele sabe que por todas essas coisas ele é mais do que? Ele sabe que a vitória é dele no final. A luta que ele está passando agora é uma luta ferrenha sim, mas no final Deus vai dar uma bênção muito grande para ele. Amém? Agora vamos ver aqui rapidamente alguns fatores que contribuem para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, ter desejo de amadurecer espiritualmente. Ou seja, tem que ficar com a mente fixa em Deus. Ter disposição para aprender. Aprender o quê? Palavra de Deus. Colocar em prática os ensinamentos. Se você aprendeu, agora põe em prática. Ter comunhão e experiências com Deus, independente da situação. Olha, Deus, estou falando muito hoje sobre vários valores, sobre ser humilhado, sobre a graça, permanecer do lado dele, dependendo da luta que você está passando. Ser assíduo na igreja, ter amizade com cristãos e trabalhar na obra de Deus. Olhando cada ponto, nós vamos ver o próximo ponto agora. Amém? A palavra de Deus diz lá em Filipenses 4:8, para eu ter o desejo de amadurecer espiritualmente, ou seja, eu tenho que ter a minha mente fixa em Deus, é que nem está aqui em Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Daqui a pouco, você está passando prova muito grande aí, sabe por quê? Porque você não está pensando em nada que é bom. Está pensando só na luta, está olhando só para a dificuldade, está começando, o seu assunto com a pessoa é falar do problema. Conta com 10 amigas na rua, para as 10 conta o problema que você está passando. Isso é ter a mente de Cristo fixa em Deus? Não, é a mente fixa naquilo que o diabo está fazendo. Mas então encontre-se com esses seus 10 amigos e fale o que Deus está fazendo na vida de você. Fale somente coisas boas, produza somente frutos bons. Porque como é que você quer que as pessoas venham conhecer o Deus que você serve, se você não conhece, não consegue chegar para essa pessoa e falar realmente do amor de Deus, do que Deus está fazendo na tua vida? Então tenha a mente fixa em Deus, a mente fixa em coisas boas, porque Ele é amor, Ele é puro, Ele é amável. Amém? Glória a Deus. Agora, ter disposição para aprender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Eu preciso aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai fundo no meu problema. Ela vai me ensinar coisas profundas, vai me ensinar coisas verdadeiras, coisas sólidas. Uma pessoa que ela é como uma palmeira, que na hora que vem o vento, ela até se enverga, mas ela depois quando o vento passa, ela continua em pé, é porque ela tem raízes profundas. E essas raízes, elas são ficadas na palavra de Deus. O cristão é na palavra de Deus. Então eu tenho que cada dia aprender mais a palavra de Deus. E aí eu conheço mais a Deus. Eu tenho, lembra que nós estamos falando sobre uma vida de crescimento na presença de Deus. E uma vida de crescimento na presença de Deus não é de qualquer jeito não. Eu tenho que andar segundo as regras do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Agora eu tenho que colocar em prática. Eu aprendi. É só aprender, gente, conhecimento sem prática não é nada. O que adianta eu conhecer? Tem gente aí que você vai pregar, principalmente para desviado. Ou coisa dura que é pregar para desviado. Você vai falar da palavra de Deus, sabe tudo da palavra de Deus, mas não vive. Então, para ele, não tem mudança nenhuma. Ele conheceu a palavra, ele conhece a palavra, mas ele não colocou ela em prática, então não houve mudança na vida dele. Agora, quando você começa a ouvir a palavra de Deus e começa a obedecer a palavra de Deus, aí as coisas começam a mudar na tua vida. Aí as coisas começam a fluir na tua vida, amém? Aqui em Tiago 22, 1, 22, 25 diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho do seu rosto natural, porque se contempla em si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Este será feliz no que fizer. Você quer ser feliz, minha irmã? Está cansado de sofrimento, meu irmão? Está cansado de sofrimento? Então comece a obedecer a palavra de Deus e você vai ver como você vai ser mais feliz nessa vida. Você vai ver como as coisas vão acontecer. Eu não estou falando, gente, que a felicidade você começa a obedecer e já é no dia seguinte, não. É um processo. Mas é um processo em que você vai sair vitorioso. Amém? Glória a Deus. Ter comunhão e experiências com Deus, independente da situação. Aqui tem um pedaço de Daniel, capítulo 6, versículo 10, aonde as pessoas estavam querendo experimentar, ali queriam pegar Daniel de qualquer forma. E Daniel sabia que ele seria pego e aprisionado. A gente falou aqui sobre Daniel na cova dos leões. Mas mesmo assim ele não negou a Deus. Ele continuou buscando a Deus e orando a Deus todos os dias. Olha só, quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E o que aconteceu com Daniel? Foi parar na cova dos leões. Mas e aí, o que aconteceu com Daniel? Morreu? Não. Agora, quem mandou Daniel para a cova dos leões? Eles morreram, porque eles foram para lá e os leões comeram eles. Mas Daniel não. Aqui nós vimos na sexta-feira, quem esteve aqui na sexta-feira viu o testemunho do Filipe, que ele fez um propósito diante de Deus, que ele, no mês, onde ele fosse, ele ia levar a Bíblia dele. Onde ele fosse, ele ia levar a Bíblia. E ele estava desempregado. E aí, então, precisando de emprego, tiveram várias entrevistas de emprego. E aí ele falou, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Vou levar a Bíblia, fiz um propósito de Deus. Aí chegava lá, botava a Bíblia em cima da mesa. Os caras olhavam assim para ele, e ele lá com a Bíblia em cima da mesa. O povo olhava, tal, não pensava nada. Mas ele, em todo lugar, toda entrevista que ele foi, ele colocava a Bíblia em cima da mesa. Foi o propósito que ele fez. Onde ele fosse, ele ia andar com a Bíblia grudada nela, e de um jeito que todo mundo ia ver. Por um mês ele ia fazer isso, ele e a noiva dele. Sabe o que aconteceu? Todos os lugares que ele foi fez entrevista, ele foi chamado para trabalhar. E ele escolheu aonde ele quis ir trabalhar. Oh, glória a Deus! Está vendo? Você pensa, não vou perder o emprego, vou falar que eu sou fanático, vou falar que sou muçulmano, tal. Nada. Ao contrário. Deus reverteu, Deus honra. Quando você enfrenta o que for por amor a Deus, Deus te honra no final, aleluia? Glória a Deus. Então vamos lá. Ser assíduo na igreja. A igreja, irmãos, é o lugar que Deus colocou para nós.
A igreja é o lugar que Deus colocou para a gente aprender as coisas dele. É aqui que você aprende. E é interessante que o culto de escola bíblica, da escola bíblica dominical é o que menos tem gente. Por quê? Porque o povo não é tão interessado em aprender as coisas de Deus. Mas é aqui, por exemplo, agora na hora da pregação, você não pode me interromper para perguntar alguma coisa. Mas na hora da escola bíblica você pode. Mas é desse jeito mesmo. Mas é assim, funciona assim, funciona assim. Você pode estar ali aprendendo, crescendo. E como você vai conhecer melhor a Deus, se você não conhecer melhor a palavra dele? Então venha na igreja, participe dos cultos. Deus está tratando com você hoje, irmão? Eu acho que não, né? Deus está tratando com alguém aqui? Amém. Oh, glória a Deus. Logo a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Como é que você vai poder ser uma pessoa cheia de fé se você não vier para cá e ouvir a palavra de Deus? E ouvir, gente, não é só na pregação, não. É principalmente no ensinamento. É no ensinamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que liberta é a palavra de Deus. Amém? Ter amizade com os cristãos. Glória a Deus. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Como que eu quero cada dia mais crescer na presença de Deus se eu não largo das más companhias? Se eu quero andar do lado daquela vizinha fofoqueira que fica falando mal da vida dos outros, eu vou acabar falando mal também. Eu vou acabar me envenenando também. Ou eu vou passar por uma situação complicada. Então, primeiramente, eu tenho que andar com quem está na mesma visão. Lembra? Ou andar os dois juntos se não estiver de acordo. Eu tenho que andar com aquele que quer ser luz. Eu quero crescer na fé. Glória a Deus. E, por último, trabalhar na obra de Deus. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Deus deu vários dons aos homens. Justamente para quê? Para que cada um faça alguma coisa. Deus tem um dom para você. Deus quer ajudar você nesse dom. Você precisa vir para a casa de Deus, você precisa conhecer a Deus, você precisa aprender a palavra de Deus, ser assíduo na igreja, e agora você precisa ter comunhão com os cristãos, e você precisa agora trabalhar. O que você está fazendo para o Senhor? O que você tem que trabalhar? Não, mas o meu trabalho já tem tanto tempo, já me ocupa tanto tempo. Está mal a sua resposta. O que você tem feito para o Senhor? O que você tem feito para Ele? E aqui a gente vê em Efésios 4, 11 ao 13, diz que Ele deu uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós temos que trabalhar todos juntos, para todos crescermos na fé. Não é só um, não é só outro, mas todos crescer. Nós temos que chegar e nos preocupar se alguém não está crescendo. Eu tenho que ir lá ajudar aquele irmãozinho. Vamos lá, gente, vamos lá. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Deus não chamou ninguém para ficar no banco, não. Ah, Deus me chamou para você mesmo. Deus me chamou para ficar. Olha, para você ficar no banco, Deus só te chamou só se for para você ficar intercedendo aí. Deus usa, Senhor. Usa poderosamente a pastora na hora da pregação. Usa a missionária Paula na hora da pregação. Usa os diáconos nas oportunidades que eles têm. Usa cada irmão que vem aqui louvar o Senhor. Só se for assim. Caso contrário, banco, você ouve, aprende e vai ter que trabalhar. Veja, peça para o Senhor. Você quer crescer na presença de Deus? Então, trabalhe. Porque Deus não chama ninguém para ficar à toa. Então, conclusão. Continue ouvindo, estudando a palavra de Deus. Realize cultos domésticos. E busque cada vez mais conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Busque cada vez mais ouvir a palavra de Deus e praticar. Ser obediente ao Senhor, dia após dia. Continue cada dia perseverando, mesmo que as dificuldades venham na tua vida. Persevere. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja apertado,
Diga, eu sei que o meu Redentor vive e continue andando e caminhando, e a vitória será sobre ti. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Eu quero chamar aqui, eu sei que as horas elas passaram, mas eu quero chamar aqui à frente você. Hoje o culto inteiro falou muito sobre luta, tribulação.